Olá, meus queridos técnicos e técnicas em prótese dentária, amados do meu Brasil. Nosso intuito aqui é sempre reverberar na sua atividade profissional o conhecimento tão necessário para tocar essa atividade tão primorosa, tão valorosa e que tem nos proporcionado verdadeiros louros na nossa profissão. Eu, particularmente, aos meus 37 anos de atividade de prótese, me acho um ser abençoado por Deus, porque, de fato, é algo que me bota para cima, quer ensinando, quer trabalhando, qualquer que seja a atividade para a prótese, eu realmente me sinto um lisonjeado. Mas aqui estamos hoje para tentar entender a diferença entre o fluxo analógico e o fluxo digital. E nós estamos recebendo no canal de gestão, formação de preço e técnica em prótese. Ou seja, é um canal que vai abordar todo e qualquer assunto concernente à prótese dentária, desde a gestão à labuta técnica da prótese. Então, como eu disse, eu estou recebendo hoje o TPD Diego, este que coordena um laboratório na área digital de grande representação em Salvador. Na realidade, não é um laboratório, é uma clínica que tem seu próprio laboratório e esse menino, podemos dizer, é quem toca essa atividade do fluxo digital nesse laboratório. E ele vai falar exatamente sobre essa importância do conhecimento analógico para entrar no fluxo digital. Muita gente está querendo bypassar, querendo entrar de vez no fluxo digital, sem ter o conhecimento técnico. E eu já travei algumas discussões. O que seria melhor? Uma pessoa, um expert em tecnologia, para ser um cadista ou um design, ou um protético que aprendeu tecnologia e ali vai trabalhar como design? Então, eu vou deixar essa apimentada para Diego. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso, digo isso de boca cheia, foi meu aluno. E interessante que ele foi meu aluno de prótese, mas ele é um musicista por formação. Estudou na UFBA, na Faculdade de Música, e lá, entre violão e prótese, a opção dele é o fluxo digital. Me conte aí essa história. Se apresente e me conte essa história. Olá, gente. É um prazer. Agradeço muito ser convidado para participar dessa live. Eu sou Diego Samarcos. Como o grande professor Silveira estava falando, eu venho da área da música, sim, mas eu nunca estive tão distante assim da área da prótese. Meus pais são dentistas. E nesse meio do caminho aí eu acabei me enveredando pela prótese e digo, eu já tenho vontade de fazer odontologia. Que beleza, seja uma vontade que tenho hoje. Então eu estava lá no curso de música, acabei resolvendo entrar no curso de prótese para conhecer e, cara, quando eu entrei já de primeira assim, adorei. Rapaz, é isso que eu quero fazer. Então a prótese e a música eu vejo elas muito próximas porque a gente está trabalhando com arte. Só que a grande diferença para mim na prótese é que cada caso é sempre um caso. Na música, cada música é uma música, mas só que a gente demora muito tempo construindo uma música, um repertório. Então a gente passa muito tempo com ela, é sempre a mesma. Na prótese não, todo caso novo que entra é uma história nova, é um conhecimento novo, é alguma coisa que a gente precisa bolar para poder chegar no resultado final e é maravilhoso. Isso é fantástico. Entrei no curso da PR, na mesma hora que vi que eu gostei, eu corri lá para ver se consegue aí algum laboratório, algum protético amigo para eu já ficar lá do lado olhando para ver se aprendo. Então, acho que na segunda semana eu já estava num laboratório. Poucos meses depois, um trabalhinho ou outro assim mais simples, meu pai me dava, leva lá para fazer junto com eles. Eu me lembro, Diego, que você transformou seu quarto em um protótipo de laboratório. Eu acompanhei isso. Foi. Tirei tudo, tirei cama, botei uma pia na parede, prateleira, fui comprando os equipamentos, montei tudo lá, dentro de casa. Justamente fazendo um protótipo de laboratório, né? Para poder iniciar, já me encontrar, já saber como
como funcionam as coisas, como eu preciso me organizar para poder entregar meus trabalhos, conseguir dar conta, né? Porque eu trabalho dentro de um laboratório, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente se a gente está trabalhando sozinho. Deixa eu só tentar entender mais um pouco. Esse conhecimento da prótese, né, básica, prótese, como ela se deu o tempo todo, né? Processo de modelagem, processo de fundição, processo de acrilização. Veja que praticamente mudou todo esse contexto. A essência continua a mesma, mas o contexto da ferramentaria, digamos assim, o processo metodológico mudou, não é verdade? Mas eu te pergunto, essa passagem pela escola, esse envolvimento com os estágios que você fez, te ajudou, de alguma forma, a fazer essa migração? E aí eu vou falar aqui, prótese ou fluxo analógico, que é o convencional, aquele onde há uma multiplicidade de procedimentos para chegar ao mesmo resultado que o digital chega apenas com um processo de escaneamento e produção. A máquina faz tudo. Mas, assim, de alguma forma, isso te ajudou a ser mais rápido o seu acesso? Isso sem dúvida. A indústria vende essa parte do CAD/CAM, mas como um processo totalmente automatizado. Ele é, só que elas não são nada mais do que ferramentas. O programa, o software de CAD, ele é apenas uma ferramenta. Eu gosto de um exemplo assim que deixa as coisas muito claras. Se a gente vai fazer algum tipo de, por exemplo, uma placa mio-relaxante que a gente vai precisar inserir ali, fazer nossos alívios com cera, duplicar esse modelo para a gente não perder e fazer a inclusão. Esse processo que a gente vai gastar tempo aplicando essa cera, tirando essas retenções, montando um modelo bonitinho, moldando ele, vazando esse gesso, esperando, isso eu faço em 2 segundos no computador. Até porque então, o computador reconhece o que é retenção, né? O que é retentivo. Exatamente. Ele já automaticamente, na hora que eu clico, ele já reconhece o que é retenção, ele só me pede para eu encaixar esse modelo numa posição na tela, de frente para mim, de forma que eu já delimite onde vai ter retenção. Então, ele já cria um modelo duplicado em segundos. E aí eu quero colaborar com esse seu entendimento para aqueles alunos e aqueles profissionais que querem entrar no mundo digital. Olha como é interessante, né? Se você está fazendo uma PPR, você tem que ver o longo eixo do dente para ver o equador, onde está a retenção. O computador precisa ver isso. E quem vai mostrar isso é o profissional que vem do analógico. Exatamente. Porque ele sabe o que é uma retenção, o que é um equador protético, e ali ele vai mostrar. Ele sabe o que é um preparo subgengival ou supragengival. Então, é interessantíssimo você estar dando esse seu depoimento. Prossiga, me desculpe, porque eu não consigo ficar calado, né? Mas é exatamente isso. Então, um técnico que ele já vem, ele tem essa bagagem analógica, ele vai enxergar essas coisas. Então, ele vai encaixar o modelo ali, seja para fazer uma PPR ou uma placa mio-relaxante, ele vai encaixar num eixo que ele vê e ele sabe, aqui vai funcionar muito bem. E detalhe, ele põe, ele gera esse modelinho duplicado em 2 segundos, ele já olha na hora, não ficou tão bom. Ele volta e faz de novo. Isso é muito rápido. Então, não é o mesmo processo de eu montar no delineador e ir buscando onde está meu paralelismo. Então, isso eu faço, tipo, bateu errado e volta, é coisa de 2 segundos. Isso eu resolvo. Em menos de 5 minutos, eu já tenho meu modelo na posição que eu preciso e na posição que eu vou resolver meu problema. Então você acaba sendo um projetista. Sim. De uma certa forma, você, além de técnico, você acaba sendo um projetista da prótese. Sim. Porque você vai conduzir lá o computador, não é verdade? Uhum. Nós sabemos que, para iniciar no fluxo digital, uma das situações mais corriqueiras é ter um arquivo em 3D que represente aquilo que você quer reproduzir, tá certo? Aí a gente está falando de scanner, né? Escaneamento.
Nós sabemos que tem dois tipos de scanner. O intraoral, que é pela técnica direta, ou seja, é o dentista que vai escanear na boca do paciente, e a técnica indireta, que é um scanner de bancada, que aí quem vai operar é o protético através de uma máquina própria. Mas alguns protéticos utilizam o scanner intraoral na bancada. Me conte aí, revele quais são os macetes, como é que isso pode se aplicar, se é vantagem, inclusive financeiramente falando. Então, você tem essas duas formas de obter os seus arquivos em 3D. Você pode ou escanear intraoralmente ou um scanner de bancada. No scanner de bancada, a gente vai receber os modelos de gesso que foram moldados na clínica. A gente põe no scanner e digitaliza ele. Ou seja, a gente pega e transforma esse modelo de gesso em um arquivo digital, que ele tem exatamente a mesma dimensão daquele modelo de gesso. No scanner de bancada, qual seria assim a diferença? Primeiro, a diferença de preço. Um scanner intraoral, hoje, ele está a partir de uns R$100 e poucos mil. A Straumann até lançou recentemente um intraoral deles, o Virtuo Vivo, que está custando hoje, em promoção, 65 mil. Eles estão entrando no mercado, então eles estão forçando, mas o preço dele é 110 mil reais. Fora anuidade, fora umas taxinhas de licença, ainda tem uns custos ainda aí no meio, além do preço do programa, né? O programa. A licença do software, enfim, ainda tem alguns custos aí em cima. Um scanner de bancada você encontra hoje no mercado a partir de 40 mil reais. Os melhores scanners de bancada, 40 mil reais. Os melhores scanners de bancada você vai encontrar assim, numa faixa de 70 mil reais. Mas é basicamente isso. Mas assim, diferenças. Um scanner o que eu não gosto? De um scanner intraoral dentro do laboratório na bancada. Isso eu estou pensando assim, apenas no trabalho. Porque quando eu estou com um scanner intraoral, ele até escaneia relativamente mais rápido, mas ele exige que eu esteja operando esse scanner. Ele vou ter que estar com ele na mão, fazendo o escaneamento do modelo, fazendo uma arcada, depois a outra, depois o registro de oclusão. Isso eu faço tudo. E o modelo girando na sua mão, né? Girando na minha mão. Você acaba girando a caneta, mas aí você gera esse arquivo. Mas isso faz eu ficar preso ali. No momento que eu tenho um scanner de bancada, eu boto o meu modelo de gesso lá dentro, dou play para ele fazer e vou fazendo outra coisa. É rápido, mas mesmo assim, eu não estou preso. Terminou lá uma arcada, eu venho, ponho a outra, play. Em termos de resolução, na sua experiência, você sente diferença de um para o outro? Sim. Primeiro porque moldagem de gesso a gente tem aí até 45 micras de desadaptação. Né? Então, se eu tenho um modelo de gesso, que eu posso ter até 45 micras de desadaptação do modelo, eu vou escanear esse modelo que já vem com 45, por exemplo. Se eu pego um escaneamento intraoral, um scanner desse do Trio, da Trichet, por exemplo, são 9 micras. Então, a precisão do modelo da boca escaneada intraoralmente, ela é infinita mil vezes superior ao modelo escaneado num scanner de bancada. Agora, é bom que a gente faça aí essa ressalva. Quando você fala dessa imprecisão de até 45 micras, mas faz uma diferença. Mas isso porque você está refém do processo de moldagem, processo Exatamente. de vazamento de gesso. Exatamente. Então, assim, são dois processos para obter o modelo de trabalho. Então, não é que o gesso... Porque muita gente eu vou usar um gesso de boa qualidade. Sim, e a moldeira, a moldagem, né? Exatamente. Molde negativo para você vazar o gesso. Foi feito na mesma qualidade do gesso que você quer usar? Então, por isso que eu perguntei, na sua experiência, a melhor prática, né? Exatamente. Mas por que eu foquei mais assim no gesso?
Porque essa parte clínica, a gente não tem como controlar, a gente só recebe o modelo de gesso. Eu recebo o modelo de gesso, boto no meu scanner, o que eu tenho, a referência que eu tenho é aquela dali. Eu não tenho outra. Eu vou fazer minha peça, ela vai assentar, ela vai funcionar perfeitamente naquele modelo de gesso. Naquele modelo, né? Naquele modelo de gesso. Pois é, meu querido. Mas se o escaneamento é feito intraoralmente, cara, para dar errado é muito difícil. É muito difícil. Então, essa diferença em termos de valores entre o scanner de bancada e o scanner intraoral é realmente significativa, né? Mas, por exemplo, com essa promoção aí da Strauma, se eu fosse comprar um scanner de bancada hoje, de uns 70 mil reais, eu não compraria. Eu compraria esse intraoral. Porque você tem duas coisas. Um, você pode escanear seus modelos de gesso. E dois, você pode oferecer scan service para o seu cliente. Se tem algum caso mais complicado, que não está, sei lá, com o modelo de gesso não deu muito certo, você manda o scanner até lá à clínica. Entendi. E faz o escaneamento. Então, nesse sentido, é muito melhor. Então separando, né? Você funcionaria até como um scanner co-work, né? Colaborativo, né? A pessoa ia lá para escanear, ou você leva o seu scanner para o dentista operar dentro da boca do paciente. Mas, de qualquer forma, os valores são um tanto quanto salgados ainda, né? Já foi bem pior. Já foi bem pior. E a partir do arquivo 3D, quer dizer, os modelos digitalizados, né, que é um arquivo. Quem está na área de computação sabe que o que você escaneia é igual o papel que você escaneou para enviar pelo e-mail. É o mesmo processo. Escaneou, você transforma o físico em digital. Sim, e agora? Qual o próximo passo? O próximo passo é você pegar esse arquivo e você vai levar para um programa de CAD. No mercado, você tem o Exocad, você tem o Dental System da Trishape, você tem o Straumann Cares da Dental Wings e a Straumann. Então, você vai pegar esses arquivos digitais e vai levar para esse software para você começar a realizar esse trabalho. Então, lá, esses softwares eles vão te dar lista de trabalhos que podem ser executados. Lá você vai encontrar copings, você vai encontrar coroas, você vai encontrar barras de protocolo, as placas meio relaxantes, ou seja, o enceramento virtual. Uma biblioteca, né? Você vai ter lá uma biblioteca de opções. E você chegou a usar todas elas? Quando a gente está montando a ordem de serviço. Porque assim, o programa, na hora que ele abre, ele vai mostrar para a gente vai cadastrar o serviço que a gente vai trabalhar. Então, a gente bota lá o nome do cliente, o nome do paciente, e aí vai ter um desenho de marcada que a gente vai marcar os dentes de trabalho. Ou seja, a gente vai identificar ou no modelo de gesso que a gente recebeu, ou no modelo digital no próprio computador. Por exemplo, chegou um trabalho para a gente fazer uma coroa de cerâmica pura do Central 21. Então, eu vou lá no meu programa, eu vou clicar no número 21, e aí ele vai abrir no canto esquerdo, isso eu estou falando do Exocad e o Ceramil Mind. É o mesmo programa, basicamente. E aí vai mostrar aqui do lado todos os trabalhos que você pode realizar. Aí você vem lá, tem coroa anatômica. Aí você clica nela, e aí o software vai entender que você vai trabalhar no Central 21, fazendo um desenho de uma coroa anatômica. Então, quando a gente abre o CAD, depois de a gente já ter selecionado e ter criado essa ordem de serviço, ele vai dar para a gente automaticamente um dente 21 e já mais ou menos na posição. A gente vai precisar refinar ali, encaixar ele no lugar e adaptar o dente, fazer a marcação da margem certinha, tudo no lugar, e adaptar esse dente e fazer umas modelações finais. Mas assim... Ou seja, quem é bom de enceramento diagnóstico vai se dar bem, né? Vai. Não, isso com certeza. Quem não é também vai se dar bem. Porque assim, o software ele te dá uma quantidade de dentes naturais muito grandes. Então normalmente você acaba encontrando um dente que é parecido com o dente do paciente. Não, então, eu falo, Diego, no sentido de que, por exemplo, a gente sabe que a coroa, né,
ela tem convergência. O computador lhe dá a coroa, digamos assim, ideal para ele. Mas para João, que é o paciente, você é que, como o design, você que vai ter que fazer precisa identificar e fazer as convergências corretas no perfil de emergência, tudo isso, não é isso? Não só isso, como você tem também, que você precisa ser bom até de enceramento de prótese total. É a base da prótese, você saber encaixar os dentes em posição de forma que ele fique harmônico e tal. Você vai fazer literalmente a mesma coisa, só que a diferença... né? A montagem. A diferença é que você vai estar trabalhando com mouse e teclado. Mas você vai precisar colocar na inclinação certa, você vai precisar girar seu modelo para você enxergar pelo oclusal, uma vista frontal, uma vista lateral, para você saber se esse dente está na posição correta. Então, o computador tem que ser um avião, né? Porque a resposta dele, em termos de memória, tem que ser bala, para ele responder aquilo que você, de precisão que você quer, né? Precisa. E um bom mouse também. Porque às vezes você precisa fazer aquele movimento mínimo, que é aquele negocinho pequenininho, que faz toda a diferença no trabalho. Se você não tiver um bom mouse para você diminuir a sensibilidade dele e fazer só aquele movimento pequeno, não vai funcionar. Com um mouse normal, você tenta puxar só um pouquinho, ele não vai, ele pula, ele fica pulando e você não tem a precisão que você precisa. Aí já entra numa parte mais... muda as ferramentas, né? Muda a ferramenta de trabalho. Você não vai ter uma Alecron específica com a ponta diferente, você vai ter um mouse que você tem uma sensibilidade maior, por exemplo. Mas me diga uma coisa, então, nesse caso, né, o CAD, ele depende do software, né? Esse software, normalmente, é uma licença. Então, aí, tecnicamente, falando de forma financeira, você, além de ter o scanner, você precisa de um bom programa que não é seu, é uma licença que você adquire de forma anual, de forma vitalícia, mas é uma licença. Isso. Exato. Quanto está custando, em média, essa brincadeira? Olha, a última vez que eu olhei esse programa mesmo, o Exocad, ele praticamente completo. Ele não estava completo, mas praticamente completo. Eles têm uma licença que eles chamam de licença Flex. Isso você paga anualmente. Ele sai uns R$30 mil o ano. Por ano? Por ano. Se você comprar ele vitalício, sai o dobro do preço. Você vai pagar R$60 mil. Mas você vai ter um software que ele não vai receber mais atualizações. Então, por exemplo, o Exocad hoje ele entrou na versão 3.0. Se você comprou a Vitalícia 2.4, você só vai ter até o último patch de correção da 2.4. Você não vai ter a 3.0. Mas, com essa licença Flex, você pode pedir para eles, você pagar, essa licença Flex, pagar mais 30, além dos 60, e transformar para o Exocad 3.0. Porém, no outro ano você tem que pagar R$30 mil de novo. Que isso, na verdade, varia com o dólar, né? Entendi. Esse preço. Mas vale a pena, né? Porque o fluxo de trabalho é altíssimo. Vale a pena. Vale a pena. Né? Outra pergunta que eu queria te perguntar. Esse programa, ele pode ser rodado em qualquer computador? Não. Você põe lá, especificamente o Exocad, se você entra no site deles, eles têm lá uma configuração mínima. Eles pedem um i7 da Intel, com 16 GB de RAM no mínimo e uma placa de vídeo GeForce. Para trabalhos mais simples, você não usa essa configuração toda. Você não precisa de um computador tão forte. Mas no momento que você começa a trabalhar com reabilitação, que você começa a pôr muitas malhas 3D na tela, por exemplo, quando você abre um caso, você abre lá o STL, que é o modelo de trabalho. Vamos chamar assim. Eu abro o modelo de trabalho superior com antagonista inferior. Cada uma dessas corresponde a uma malha. Aí eu digo que estou trabalhando com implante. Aí eu vou ter que abrir mais uma malha, por exemplo, desse superior, que é o modelo de trabalho, que tem o componente que detecta a posição do implante, ou seja, é uma terceira. E isso, o computador ele precisa processar essas três juntas simultaneamente. Tá lá. Aí, em cima disso, é quando você detecta o implante, ele vai gerar mais várias malhas, que é o análogo do implante, o pilar,
o parafuso, o assentamento passivo, se for assentamento passivo, a coroa, a espessura mínima de material, que é para eles poderem travar, para você não botar uma peça muito fina que vai quebrar na fresagem. Então, isso ele gera uma série de malhas ali dentro. Então, aí uma telinha no canto, que fica dizendo as malhas que você tem, ela começa a encher, começa a aparecer várias. Aí, se você está trabalhando com protocolo, aí você bota lá 4 implantes. Então, você vai ter 4 implantes duplicados, isso, de análogo, de pilar, de parafuso, de tudo. Você tira da tela, diminui um pouco o processamento, mas ainda assim ele está lá. Aí você vem, aí você põe os dentes, põe a gengiva, põe etc. Quando você vai olhar, tem muita coisa na tela. E aí é nesse momento que você precisa de um computador mais forte. De qualquer forma, ainda assim, um computador desse com a configuração 1007, eu acho que ainda fica sobrando potência para um programa como o Exocad. O Dental System, não. O Dental System da Trishape, eles trabalham com um arquivo em DCM. É um arquivo que tem um tamanho maior também. Então, você tem uma qualidade melhor de cores, etc. Um programa bem mais pesado, bem mais robusto. Aí, esse sim usa muito do processamento. Então, o Trishape seria um concorrente à altura do Exocad. Hoje, no Brasil, seria, porque eu vejo muita gente falando do Trishape e muito antigo, muitos processos antigos, sempre com o Exocad. E quem tem Exocad jamais vai para o Trishape, por conta de custo, né? Eu gosto muito do Exocad, porque o Exocad é um programa assim, como se fosse um sandbox. Ele te joga lá e você consegue trabalhar de acordo com o que você precisa, com o que você está imaginando. Ele não é um programa que te faz clicar em muitas coisas. Eu não gosto muito disso. Por exemplo, o programa da Trishape, eu vejo que você precisa clicar em muitas funções para funcionar. É bom porque você cria um passo a passo, mas é ruim porque se você pensa como uma pessoa que cria arte, ele acaba te limitando, porque você sempre tem que estar clicando em alguma coisa. E o Exocad não, você tem algumas hotkeys ali na tela e você cai para dentro. Você vai criando de acordo com o que você vai pensando, você vai jogando lá na tela e vai fazendo. Isso é ótimo. Me diga uma coisa, aí nesse processo, tá? Você tem aí miríade de opções, né? Desde, como você falou, da placa mil relaxante. Hoje já está se fazendo a PPR, né, para fazer a fundição, ou seja, faz a impressão. E aí eu queria entrar... Imagina, nesse processo de PPR com impressão, você faz ali no CAD, olha quantos processos você elimina. Um modelinho digital, você duplica ele em segundos, você já gera a sua peça lá no CAD em poucos minutos também, se você já tem, claro, se você já tem experiência, já sabe o que quer, você já vai montar sua PPR lá, bota para imprimir, assim, em pouco tempo, você já está com sua peça já para entrar em fundição. Isso é incrível. E o que eu ia falar, o mais interessante é que você calibra a espessura dos grampos como deve ser calibrado. Então, isso é o que mais importa. Porque na hora... O problema do PPR é a hora do acabamento. O índice de retrabalho é no acabamento. Às vezes, aquele motor de alta rotação toma a peça de sua mão e você tem grampos finos, pequenos. Né? Mas no computador não, você faz ele com um padrão bem exatamente do jeito que você precisar. Se você disser que você quer X milímetros ali, você vai ter aquilo dali. Você tem uma ferramentazinha que você põe, uma ferramenta de corte, né? Ele faz um corte transversal, ele vai te mostrar tudo. Você vem, clica lá e você mede. Você sabe quanto você está trabalhando. E aí você, em termos de trabalho, né? Você coordenando esse trabalho. Eu sei que você não faz PPR, nem prótese total. Quais são os outros trabalhos mais usuais que você toca lá no seu laboratório? Basicamente, o nosso fluxo lá é fresadora e impressora. Então, como a gente trabalha com fresadora, a gente fresa a nossa cerâmica, então a gente voltou muito mais para essa parte de fixa. Então, a gente fresa ali zircônia, cerâmica feldspática e de silicato. Então, basicamente, a gente trabalha dentro desse fluxo. E cosmética, né? Cosmética. Não faz estratificação ou faz? Não. Cosmética. A gente faz as peças todas maquiadas.
maquiado. Protocolo Aham. também? Protocolo também. Só a gengiva que é estratificado, né? Então, pensando nisso, como a gente trabalha com fresadora, então a gente não abriu nada para o leque dessa parte analógica de estratificação. Por quê? Porque a gente já tinha uma curva de aprendizado ali dentro, com essa parte de fresagem. Por quê? A gente já fresava nossos dentes, já vinha já do CAD, tudo bonitinho, tudo arrumado. Então, com anatomia, com face de reflexão, tudo já no ponto. Hoje, com o CAD/CAM, a gente tem materiais que eles já vêm com degradê de cor. Então, a gente trabalha lá com a zircônia da Mangueba, que ela tem, que é a Zole de FX Multilayer, e ela já tem um degradê de cor, por exemplo, A0, A1, A1, A2, B1, B2. Então, ela já vem com esse degradê de cor já bonito. O que a gente precisa fazer? Maquiar para melhorar. Criar um efeito de borda, fazer ali uma pigmentação de suco, saturar um pouco mais ou um pouco menos, criar um efeito de descalcificação. Isso é basicamente o que a gente precisa dentro de um fluxo. Mas nesse caso aí, o projetista, o design, ele tem que saber botar o dente na posição para dar esse cutback aí em termos de tridimensional, né? De translucidez. Precisa. Porque se ele botar no lado inverso, matou a peça, né? Exatamente. E eu não estou falando no caso específico seu, estou falando no seu caso de aconselhamento para aquele que vai usar esse tipo de insumo. Entendeu? Isso, com certeza. O fabricante, ele põe lá no manual da zircônia, por exemplo, falando especificamente dessa zircônia da AMAN, ele mostra lá no manual deles, como você vai lidar com essas bolachas. Então, você tem bolachas de vários tamanhos. Você tem de 12 milímetros, 16 milímetros, 20 milímetros, até 25 milímetros. Então, esse degradê de cor, eles mostram lá. Por exemplo, ele vai pegar a bolacha, o lado de cima é o lado que tem a logomarca da empresa, e aí você tem lá o degradê de cor. Então, a parte mais baixa é a parte mais saturada, é a mais alta, a parte mais clara. Então, ele divide essa bolacha de forma que você vai ter mais ou menos isso daqui. Então, você vai ter os dois degradês de cores exatos assim. Então, ele pega e diz o seguinte: se você tem bolachas de 12 milímetros, você vai usar coroas até X de altura, para você poder encaixar exatamente no degradê. Porque, por exemplo, você pega uma bolacha de 12 milímetros e você faz uma coroa que é do tamanho da bolacha de 12 milímetros, você vai pegar todo o degradê. Você vai pegar tanto o A2 quanto o A1. E aí fica aquele negócio lá e aí você tem que se virar para maquiar. Então você precisa ir já para uma bolacha com uma espessura maior que você consiga, você termine ele a borda incisal numa parte no degradê que fique compatível, bacana, que fique no lugar, que seja compatível. Mas aí também se torna um processo mais caro, né? Pela especificidade, aí você tem que sacrificar talvez a produtividade em detrimento do custo-benefício de fazer aquela coroa, a coroa, né? Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Quantas unidades você consegue colocar em um disco ou em uma bolacha? Qual assim, o seu máximo que você já conseguiu? Olha, a zircônia é um material assim diferente, né? Como é que ela funciona? A zircônia, quando a gente fresa ela e ela vai vir com um tamanho entre 25% e 30% maior. O que vai dizer o que vai estar nessa faixa, se é 26 ou 27, é o factor code da bolacha. Esse número, ele vem padrão. Desculpa, ele não vem padrão, ele vem na caixa da bolacha que você comprou. Ele é que vai definir o tamanho. Então, quando a gente coloca lá no programa de CAD esse valor do factor code, por exemplo, 10.6, a fresadora automaticamente vai entender que ele vai precisar aumentar o tamanho dessa coroa. Então, os dentes de zircônia, todos eles vêm uns dentes enormes. É engraçado demais. Até a sinterizar, né? Até a sinterização. Então, ele fresa maior e aí você leva para o forno de sinterização. Então, ele vai fazer esse processo de queima, ele vai durar numa Zole de FX Multilayer dessa 9 horas e 40 minutos. E nesse processo de sinterização, ela faz duas mudanças de fase, né? Uma, no momento que ela fresa, que ela está branca ainda, você vai estar na fase monoclínica. E quando você sinteriza ela, que ela vai a 1.600 graus, ela vai para tetragonal. E ela começa a encolher.
e aí ela começa a reduzir a temperatura. Nisso que vai reduzindo a temperatura que ela vai resfriando, ela vai voltar para a monoclínica de novo. Nesse momento, ela tenta ganhar mais uns 4% de volume. E aí tem uns óxidos de zircônio ali dentro da bandeja, que é o que impede esse ganho de volume de 4%, porque se ela aumentasse, a gente não adaptava mais. São umas esferas, né? Que você tem que estar repondo o tempo todo. Não necessariamente, mas sim. Você precisa você trocar e tal, porque, principalmente se você trabalha com a zircônia ela pré-pigmentada, que a zircônia pré-tal ela é toda branca, você vê e pinta ela, esses fluidos acabam manchando, essa zircônia pode manchar outras peças, aí você vai dando uma arrumada ali. Mas nós trabalhamos muito mais com a FX Multilayer mesmo. Sim, e qual é o máximo que você consegue em um disco? Olha, em um disco, a gente não trabalha com disco lá, a gente trabalha com as bolachas. Sim. Mas ali elas cabem entre 15 e 20 elementos, justamente porque elas são maiores, né? Então, uma média de 15 a 20. Então, um processo desse, se você divide a bolacha, né, por 20, sairia aí em torno de quanto? Cada unidade só de zircônio. Vai depender do material e da cor, né? Porque tem uns materiais com as cores que não saem que tem um preço bem mais barato, mas as que mais saem é uma faixa de R$ 1.200. Então sai aí uns R$ 60 cada coroa dessa de zircônio. Aí a pergunta que eu quero fazer a você, por que eu puxei essa questão de valor? Então, o protético que, no primeiro momento, ele não tem disponibilidade de aportar esse dinheiro, tá? Uhum. Ele pode entrar no fluxo digital terceirizando esse processo? Já existe aqui, pelo menos em Salvador, eu sei que existe, mas eu prefiro ouvir de você, laboratórios que terceirizam o processo de escaneamento, de impressão e de fresagem, dando a ele o protético só o processo de aplicação de cerâmica. De acabamento e finalização, né? Olha, eu sinceramente, eu sei que os laboratórios eles fazem. Eu não sei dizer assim exatamente quem está fazendo e como estão oferecendo. Mas sim, eu sei que os colegas normalmente eles oferecem isso para os outros parceiros, né? Tipo terceirização de fresagem de estrutura de zircônia, sinterização. Eu sei que isso é feito. Então, para um cara que não tem condição hoje de entrar, de fazer esse aporte de dinheiro, daria sim, para ele buscar, né? Teria que buscar quem fizesse. E o interessante, aí na minha visão de gestor, não é que ele não tenha nem condições de fazer, mas é que ele vai oferecer esse serviço. Uhum. Porque é um caminho sem volta. Não, então, isso com certeza. É um isso caminho com sem certeza. Ele pode não fazer, mas ele vai oferecer. Isso com certeza. E aí, meu querido, como é que fica? Isso com certeza. Como é que eu vejo hoje? Eu gosto de ver o processo assim. Hoje a gente tem fluxo analógico, tem um fluxo semidigital e um fluxo full digital. Eu gosto de ver dessa forma. O que seria o semidigital? É você mesclar, é você trabalhar ainda com modelo de gesso, scanner de bancada e impressora. Você não trabalha com fresador. Fresadoras elas ainda são muito caras. A gente olha ali, o preço da bolacha é R$ 1.200, só uma coroa de zircônia é 60, mas você tem custo de fresa, você tem um custo da própria fresadora, os softwares. A depreciação. Depreciação é um custo bem alto. Ou você entra fazendo muitas coroas, muitas mesmo, para ela pagar essa conta e você... É complicado. E eu faço a parte de formação de preço, de ficha técnica, e eu tenho acompanhado e o negócio é complicado mesmo, financeiramente. Aí entra essa questão que eu falei da terceirização. E ainda entra, não só isso, esse custo de implantação, como entra também o fluxo de caixa para você botar os insumos dentro do laboratório. Porque você precisa dizer para o seu cliente que você está operando. Sim. Você não pode dizer para ele, eu vou comprar e esperar chegar. Você tem que botar os insumos lá dentro. É bem complicado. É bem complicado. E aí entra o que você falou do full, né?
imagine que, ou técnica mista, imagine que você pode, por exemplo, terceirizar o escaneamento, a impressão e fazer a prensagem do de silicato. Que aí é você pegar o seu conhecimento e beber na fonte dos dois fluxos. Não é verdade? Com certeza. Inclusive eu estou montando isso. Eu comprei um scanner de bancada, justamente para terceirizar esse escaneamento para os colegas. Isso é um serviço. Junto com isso, oferecer também o serviço de terceirização de projetos, para quem não pode fazer esses projetos nos laboratórios. E a terceirização da impressão dessas peças, desses artefatos, seja eles para ser fundidos, estruturas de coping, de pontes, de barras de protocolo, sejam eles para serem injetados em cerâmica. Perfeito. Então, por isso que eu disse, eu não sei se tem alguém que faz só isso. Eu sei que os laboratórios, eles fazem isso para colegas, oferecem alguns serviços de terceirização, mas não sei se tem laboratórios que eles funcionam para terceirizar esse serviço. Isso eu não sei te dizer. Isso é uma boa sacada sua, viu? Porque é uma demanda. Você resolve o primeiro problema, que é, digamos assim, o arquivo 3D. Pronto, resolveu o primeiro problema. Que hoje, para você entrar no fluxo digital, é o maior problema. É o primeiro. É o problema, porque é o primeiro que você vence. Assim, software, você hoje já tem, que está chegando no mercado, você tem o Blender for Dental. O Blender é um programa de modelação 3D como o Mesh Mixer. Só que um pessoal de fora criou uns módulos dentro desse Blender que eles direcionaram para odontologia. Então, o Mesh Mixer, por não ser direcionado para odontologia, então você tem que ter muito passo a passo e muita coisinha para você conseguir chegar no resultado final. O Blender for Dental não, porque ele bota as opções que você precisa ali do lado da tela, te ensina o passo a passo e você vai fazendo. E em comparação com o custo de um Exocad ou um Dental System, cara, é irrisório. O preço é muito mais barato. Mas é muito mais barato mesmo. Que a ideia deles é justamente fazer as pessoas entrarem no mundo digital, né? Romper essa barreira que é o custo de um software desse de CAD. Então você tem essa barreira que é o scanner, o mais caro, uma impressora. E aí, Dieguinho, a questão da impressora 3D, né? Que dentro do fluxo é o patinho feio, o mais barato. Mas é que mexe com tudo. Não é verdade? Mexe com tudo. É claro que num fluxo com fresadora é perfeito. Porque você põe ali em 20 minutos, você tem sua cerâmica. É perfeito. Mas não invalida de forma nenhuma, até por questão de custo, porque a fresadora vai entrar broca, o custo do material, etc. Tem tudo isso. Então você pega ali sua impressora, imprime o arquivo, injeta e, cara, você já ganha muito tempo. O tempo que você usar para preparar seu modelo, fazer troquel, fazer tudo, montar no articulador, etc., adaptar, inserar o coping, ou a coroa inteira, injetar, falhou a injeção, tem que inserar ela toda de novo. Você não tem isso. Então você faz o troquel no computador, você monta no articulador no computador. Eu acho válido, sim, principalmente em casos maiores, você montar também no articulador físico. É necessário para você checar seu trabalho antes de enviar. Isso não muda, isso continua sendo analógico, por mais que o computador entregue precisão, para você garantir sempre para o seu cliente que você está entregando um bom trabalho, você precisa checar isso. Então você faz tudo isso ali no computador, checa, falhou a injeção, você imprime outra. O projeto está pronto. Você não tem que inserar de novo. Você vai continuar fazendo outro projeto, outro trabalho enquanto a impressora imprime. Eu tenho um amicíssimo que tem um sistema desse aqui em Salvador. Ele imprime as facetas, às vezes fresa as ceras para poder injetar o de silicato. Porque ele diz que o resultado é muito mais vistoso do que fazer no outro processo.
Ele escaneia, faz o projeto, fresa a cera e injeta a cera e faz a injeção. Perfeito. Vai depender do material que você esteja trabalhando. Por exemplo, lá no nosso fluxo a gente só trabalhou com Vita, Ivoclar e os materiais da AMAN. Cara, esses materiais não deixam nada a desejar. Uma coisa que eu vi, que eu percebi era as pastilhas de IMEX, elas já vêm pré-cristalizadas, elas já vêm com a cor, né? Sim, sim. Então, quando você injeta ela, você queimou ela de novo, porque ela já vem de fábrica já com a queimazinha para poder estar com aquela cor. Sim. Então, ela já perde um pouco do brilho. Quando você pega esse mesmo disilicato IMEX, que ele ainda está roxo, sem cristalizar, antes de cristalizar, e você fresa, quando você cristaliza no forno, ele vem muito mais brilhoso, você bota um do lado do outro. Então, depende muito. Tem uma feldspática da Vita mesmo, o Trilux Forte, que é uma cerâmica com degradê. Ela tem borda em sisal. Cara, são materiais lindos. Você fresa um negócio daquele, você pega assim, uma coisa linda. Você só pega ali para fazer umas maquiagenzinhas, para fazer um halo, fazer um efeitozinho, bota um creme, uma coisa. Mas não tem muita coisa para fazer. É maravilhoso, é um negócio assim incrível. É um muito rápido, em 20 minutos você tem esse dente na sua mão. Pois é. Então, eu tenho visto alguns trabalhos nesse sentido e digo mais, eu tenho, principalmente para os alunos da escola, eu digo assim, olha, é um caminho sem volta e você tem que fazer parcerias, terceirizar, porque o custo joga no preço. Então, isso é uma questão só de lógica, né? Você joga todo o seu custo para formar seu preço. E o pessoal fica, mas eu queria. Rapaz, enquanto você não pode querer, é possível ter. Não é? Com certeza. E eu ainda digo mais. Nesses 2 anos lá, implantando essa empresa. Já tem 2 anos? 2 anos. Fazem agora. 2 anos. Então, eu cheguei para ser estagiário e acabei pegando esse fluxo de implantação da empresa toda. Então, eu vi muita coisa lá dentro. Essa questão de fluxo de caixa e tal, eu que trabalhei junto lá com o nosso gestor, para a gente ir mensurando, né? O que a gente estava gastando de fresa, de dente e tal, o que cabia em bolacha, enfim, montamos toda essa parte. Então, você tem um fluxo de gestão de produção dentro do laboratório que é um pouco diferente. Ao mesmo tempo que você tem essas ferramentas que elas facilitam seu trabalho e você aumenta a capacidade de produção, é tudo assim, é tudo muito rápido. Mas como é que eu vi assim, o laboratório analógico? Então tinha muitas etapas que eu colocava e que elas fariam sozinhas, entre aspas, tipo, esperando uma presa de gesso, esperando, então eu vou fazendo outras coisas. No momento que você está fazendo analógico, você pega um digital e você pega um trabalho desse, como você faz essas etapas mais rápidas, porque ela está na sua mão, você não para. Então, às vezes, você pega um dia ou 2 dias seguidos e trabalha num caso só. Qual é a diferença? Você pega uma reabilitação num CAD, você monta todo o projeto num dia. Isso eu estou falando assim, você trabalhar nos mínimos detalhes. Você monta todo o projeto num dia, discute com o cliente tudo, e aí você parte para a adaptação. Você vai aí 1 dia e meio, 2 dias de trabalho, para você entregar aquele negócio todo arrumado. Tudo arrumado, você pegar todas as pecinhas e encaixar no modelo, tá tudo no lugar, você ter ali face de reflexão, tudo arrumado, tudo bonitinho. Os 2 dias de trabalho. Coisa que normalmente em 2 dias de trabalho no laboratório analógico a gente estaria trabalhando em muito mais trabalhos. Porque a gente está esperando processos diferentes. Mas são fluxos, mas aí são fluxos. Que você não espera esse fluxo. É o que eu sempre digo assim, você tem que finalizar X dentes por dia. Porque eles vão se encontrar para finalizar. Mas você inicia tantos outros, você pega no meio tantos outros, e aí é um processo. Então, se você finaliza 5 por dia, significa que você iniciou tantos outros e deu continuidade, porque é aquela coisa, né? Senão você se atrapalha. No fluxo digital, eu acredito que você também tem uma média de finalização, não tem? Por dia? Tem. Não, isso com certeza. Isso com certeza.
Mas eu digo assim, que nessa questão de produção, é porque muda um pouquinho de como você se organiza ali dentro. As coisas são todas muito rápidas, né? Por exemplo, a impressora ela não é rápida, ela demora. Mas só que qual é a compensação? Você no CAD você produz muito mais coisas para ela. Então, Sim. enquanto que você vai passar um dia encerando muitas coisas, numa manhã você vai encerar tudo, ainda vai sobrar tempo e você joga na impressora. Você já está trabalhando em outras coisas. Ela vai imprimir, vai lhe entregar tudo ali, vai vir tudo bonitinho, você encaixa lá, monta suas árvores e manda para injeção. Aí entra no fluxo analógico. Mas quando você tem uma fresadora, normalmente você já está terminando o trabalho e você já está encaixando ele na fresadora. E você tem esse tempo, você gasta tempo posicionando as peças. Principalmente se você está trabalhando num bloco de zircônia, você quer aproveitar ali o melhor espaço. Então você começa a trabalhar no quebra-cabeça. Você tem que encaixar todos os dentes, conectar todos eles para que eles não caiam e que você aproveite o máximo do espaço, para você ter um bom aproveitamento. Então isso gasta bastante tempo. É nesse sentido que eu falo, que você começa a ter umas outras nuances no fluxo de gestão de produção dentro do laboratório. Uhum. Então, como você acaba pegando um trabalho que você vai entregar ele mais rápido, você também não consegue pegar muita coisa e iniciar muita coisa, porque você não vai poder parar. Você Mas vai o valor entregar ali naquele agregado prazo. é maior. Com certeza, E isso aí sem dúvida compensa. nenhuma. E aí Não, compensa, compensa. porque imagine você pegar uma boca inteira, superior e inferior, de uma reabilitação, você pegar ali 24 coroas, você monta tudo isso dentro do CAD em 2 dias, passa mais um dia e meio fresando, porque demora também, a depender, né? Porque você vai de 20 minutos em cada coroa, 20 e poucos minutos em cada coroa, você vai gastar bastante tempo. Aí você tem que recortar, tirar conector, aí entra no processo analógico de finalização. E finaliza. Mas assim, 24 dentes de uma reabilitação em 7 dias é muito rápido, né? É. Acaba sendo os 25 por semana que eu falei. Exatamente. Acaba sendo, né? Acaba sendo, mas isso de um caso só. Ou Pois seja, é. quem imaginar para uma clínica que você receberia esse trabalho, você até recebe rápido, mas só que aí vai para o ajuste, aí volta e tal. Você pega em 15 dias, você pega e instala 24 dentes do seu paciente. É incrível. O fluxo digital é incrível, mas tem essas nuancezinhas. Então, depois que esses projetos são finalizados, aí, em tese, você manda para a fresadora, né? Para o campo. Isso. Em termos de espaço, em termos de operacionalização, né? Porque o fluxo digital, no que tange a escaneamento, a impressão, você compatibiliza em uma sala convencional. Mas a preparação para a fresadora já demanda um cuidado maior. Me conte aí um pouco sobre essa sua experiência. Lá, assim, duas coisas. Uma, que a impressora está dentro da clínica, né? Então, colocamos dentro do laboratório. Essa fresagem de zircônia, por mais que a gente trabalhe com aspirador, ainda assim, pó de zircônia ele sai ali pela lateral da fresadora. Então, o ideal é que ela fique separada, por dois motivos. Um, o pó de zircônia que sai, pouco mais sai, e a zoada enorme do aspirador que fica lá embaixo, né? Aspirando esse trabalho. Então, não é nada agradável você ficar trabalhando no mesmo espaço que a fresadora. Mas é bom também que você tenha que você posicione ela num local que você consiga visualizar, porque às vezes um elemento desse de vitrocerâmica ele pode cair do bloco. A fresadora ela não detecta isso, ela vai continuar fresando no ar. Você não vai perceber e só vai ver lá na frente. Isso aí pode acabar trazendo seu trabalho dependendo da demanda. Sim. Se tem alguma quebra de fresa, alguma coisa, isso o software ele vai parar de fresar e vai avisar. Impressora, você não pode deixar ela junto da fresadora justamente por conta do pó de zircônia. Esse pó de zircônia ela pode passar, ficar depositado ali sobre o projetor e aí você não vai conseguir mais imprimir direito. A depender, pode até danificar seu equipamento. Então, são dois equipamentos que eles precisam estar bem longe um do outro. É por isso que tem essa demanda de espaço separado, com um sistema de refrigeração apropriado, com os com compressor também, né? Isso.
Isso, ainda tem um compressor. Ela é pneumática, né? Então esse spindle, o spindle e isso tudo ele é movido por ar. Então essa fresadora lá da Mangueba mesmo, ela usa 6 bar de pressão. Toda vez que o compressor baixa mais de 6, ela para de fresar. Ela espera encher para poder continuar a fresagem. Aí pegamos e aumentamos, né, o automático do compressor para ele sempre disparar antes de baixar de 6. Então, 6 e mais um pouco, ele já ativa e enche o compressor de novo, que é para não ficar parando a fresagem. Para retroalimentar. Exatamente. Pois é, rapaz, eu tô gostando desse bate-papo, porque de fato é um mundo, primeiro, que é convidativo, né? O mundo digital hoje, na minha área de atuação como professor universitário, a pandemia fez com que todos os alunos, em maior ou menor grau, se adaptassem ao mundo digital. E hoje antigamente, ficar em live é uma perda de tempo. Hoje você estuda, hoje você trabalha, tudo com o computador. E é exatamente nesse contexto de computador que a gente está bebendo nessa fonte do fluxo digital para a odontologia. Onde se imaginava fazer placa mil relaxante com computador, fresando no computador. Onde se imagina? Agora, prótese total. Entendeu? Então, assim, veja que é um caminho sem volta. Mas tem uma coisa chamada custo. E o custo, sem tirar nem pôr, é aquilo que a gente gasta para poder oferecer. Uhum. E é uma coisa que a gente pode regatear, mas é algo tangível. Você não vai conseguir muita coisa. Então, custo de insumo, não estou falando do custo do aporte financeiro do investimento, mas o custo dos insumos, o capital de giro que você tem que ter para fazer esse processo rodar é muito alto? Rapaz, Esqueça o investimento inicial. Uhum. Fresadora, scanner, isso aí é ponto pacífico. Financiou, você vai morrer pagando, mas tudo bem. O problema é, como a gente diz, botar a comida na mesa. Os insumos é a comida na mesa. Tá? Então, para produzir, você tem que ter esse custo. Como é que sua experiência de lidar com isso? Porque... Olha, você tira já pelo custo de uma bolacha dessa, né? Uma bolacha dessa é R$ 1.200. Mas ela se divide por 20. Então, se você for olhar pelo custo... Mas só que 20 é o máximo. Sim. Sabe, 20 é o máximo. Se você tem ali no meio dessa bolacha alguns molares, né? O molar é um dente grande. Quando você faz assim, quando ele fica maior ainda. Então, por isso que dá entre 15 e 20, mas eu sempre conto que dá 15 dentes numa bolacha. Porque é uma manga, né? Sempre tem uma sobra. Isso não acaba equilibrando, porque algumas vai ser 15, outras vai ser 16, 17, e no final fica uma média aí. Então, eu gosto sempre de pensar em 15. Certo. Então, vamos pensar em 15 unidades. Não só isso, você tem o custo de fresa. Claro, a fresa você não usa, não é para cada elemento você usa uma fresa. Mas cada fresa dessa... Qual é a performance de uma fresa em termos vamos dizer, de uma bolacha, de um disco? Então, você tem um kit aí de 3, 4 fresas, né? Exatamente. Você tem um kit de 3, 4 fresas. Elas têm um desgaste diferente. Você tem a broca 1, que ela é a mais robusta, ela é a broca que, digamos assim, ela cava ali a bolacha de zircônio. Ela faz todo o desgaste por fora para vir as brocas 2 e 3 fazendo os detalhes e começar a definir e esculpir esse dente. A broca, a número 4, que é a HD, ela vem para fazer detalhe final. É uma broca de 0,3 milímetros que ela pega e vem fazer ali fundo de suco e tal, para fazer aqueles molares assim bem desenhadinhos.
Essa, por exemplo, HD em zircônia, ela é a que mais desgasta, ela desgasta bastante. Então, você tem aí uma média de 10, 20 coroas com essa broca HD. E a média de preço dessas brocas é entre 300 e 400 reais, cada uma. Cada um. Então, 4 seria 800 Vou botar reais. 350. 350 Vou botar seria 4, 1.400. 1.400. 1.400 dividido por 15, por 20. Não, vai uns 40, 50 elementos aí. Então veja assim, quando a gente começa a fazer conta, aí falando como gestor, né? Uhum. Quando a gente começa a fazer conta, aquilo que é inacessível passa a se tornar compatível com o preço que você cobra. E você não vai fazer um trabalho desse para cobrar um dente. Você tem que ser compatível com o fluxo. Então, se você me diz que, ao invés de 20, você consegue tirar 30, 35, eu não vou nem botar 40, vamos supor, 40. Uhum. Então, você, 1.400 dividido por 40, mais 60 da unidade, olha como é que a gente vai montando. A sinterização é um outro processo também que você já vai ter que passar por ele. Tem um custo, mas já é diminuto, né? Uhum. Então, assim, é algo que a gente tem que entrar, no mínimo, para se familiarizar e criar raiz para poder, então, fazer essa migração que você fez para o fluxo digital. Né? Sim, com então, certeza. Em termos de custo, você acha algo que seja, digamos assim, viável. Aos poucos... Isso com certeza é viável. Mas qual é o peso? O peso é justamente não esquecendo do investimento inicial, que ele vai estar ali em cima todos os meses. Por que investimento? A gente chama investimento inicial de longo prazo. Não é uma coisa barata. Quem for fazer um investimento desse para ter retorno imediato está quebrado. Não vai conseguir pagar o investimento. Então, você tem que fazer um investimento de longo prazo. E o investimento de longo prazo, a gente estipula um investimento de 10, 15 anos. Entendeu? É um negócio que você, são 120 meses que você vai ter que pagar isso aí. Não para pagar o investimento, mas para, digamos assim, trazer o dinheiro, talvez, de volta do investimento que você fez. Mas o processo de produção é imediato. Você tem que ter dinheiro imediato para poder gerar recursos, para poder pagar o investimento aos poucos e gerar recursos para fazer o fluxo de estoque normal do seu laboratório. Então, é um processo possível, mas tem que ter os pés no chão. Por isso que eu sempre digo assim, é melhor entrar no processo de terceirização, começar, quando você tiver domínio do processo, aí pronto, aí já começa com sua impressora, quem sabe seu scanner, quem sabe aí sua prensagem de silicato, e aí pronto, ninguém te pega mais, não é verdade? Com certeza. Fazendo um resumo, tá? Aqui assim, pranchão, bate e volta. Fazendo um resumo, o que precisamos hoje para tomar essa decisão de tornar o laboratório analógico em digital? Ou transformar o analógico para o digital? Olha, hoje o que tem acontecido é muitas clínicas estão começando a aderir a comprar scanner intraoral ou terceirizar. Então, a gente tem laboratórios aqui em Salvador que fazem essa terceirização de escaneamento intraoral, por exemplo. Então, a tendência é que os seus próprios clientes, eles vão solicitar isso. Eles vão querer saber se você já está trabalhando digital, se você já consegue fazer esse planejamento, se você discute esse planejamento digitalmente e se você vai conseguir produzir isso. Isso automaticamente vai acabar acontecendo. Então, hoje, não necessariamente você vai precisar já ter um scanner de bancada, porque você vai ter que buscar
justamente o que você diz, né? Vai ter que buscar uma terceirização de uma parte do processo. Isso vai viabilizar que você entre. Então, no mínimo, aí, você vai precisar aprender a desenhar no computador. O que você fazia analogicamente é você aprender a trazer isso para o computador, ou até mesmo fazer a terceirização desse projeto e fazer o acompanhamento disso. Você terceirizar o projeto, a pessoa realizar esse projeto, mandar para ti, você olha, avalia e diz, não, eu quero assim, eu quero assado, porque meu cliente trabalha dessa forma, eu preciso disso daqui. Você manda de volta. Essa pessoa ela vai consertar esse projeto e vai mandar de volta para você. No momento que você valida isso... E ele pode até ter impressora, apenas impressora, no Exatamente. laboratório, porque ele recebe o arquivo, ele imprime e vai ter com o dentista para discutir com o modelo na mão. Exatamente. E aí ele tendo uma própria impressora, já pode imprimir esse arquivo. Porque a impressora é acontece... R$3.000, R$4.000. R$3.000 você já comprou a impressora. Exatamente. Então, o que acontece hoje também? Tem clínica botando a impressora dentro da clínica. Então, essas clínicas elas também precisam de projetos. Eles vão precisar comprar esses projetos de alguém para poder imprimir lá. Mas o que eles vão fazer dentro de clínicas? Essas clínicas vão fazer guias cirúrgicos, vão fazer placas mio-relaxantes, vão fazer alguns provisórios. E essa é uma outra demanda também. Então, isso automaticamente vai fazer com que se tenha essa necessidade de entrar no fluxo digital. Não tem por onde correr, não tem volta. Então, uma clínica dessa que põe uma impressora lá dentro, ela vai solicitar para o seu laboratório ou para um planning center um projeto para ele poder imprimir. A cerâmica vai continuar na mão de quem faz cerâmica, isso não vai mudar. Mas algumas partes do processo, um provisório, etc., isso sim, isso vai acabar indo para outras mãos também. Que muita gente não gosta até nem de fazer os provisórios, né? Dá bastante trabalho, etc., acaba não sendo muito rentável, então essa é uma solução também ótima para uma clínica, você poder imprimir seus provisórios ali dentro da clínica e entregar seus pacientes. Mas uma clínica que tem uma parceria com o laboratório que faz os trabalhos finais deles, eles vão querer o projeto provisório e a peça final com a mesma pessoa, né? Porque é para ter exatamente o mesmo resultado final, porque na odontologia digital você tem isso. Você faz todo o projeto, gera um provisório e depois, qual é a diferença quando você já fez esse projeto todo provisório ali no CAD? Você só vai mudar o material que você vai trabalhar no final. Você imprime prova, ou usa como provisório. Ou você pode fresar esse provisório na resina acrílica, que a qualidade é excelente, é lindo. Parece cerâmica, é uma coisa linda. Você entrega para o seu cliente. No momento que volta para você fazer essa cerâmica, você pega esse mesmo projeto e fresa em cerâmica. É a mesma coisa. Então, eles não vão querer buscar um outro planning center para fazer uma coisa, para depois ir para um outro para buscar outra. E entregar dois resultados completamente diferentes para o paciente dele. Como é que ele diz? Eu trabalho com fluxo digital, mas eu lhe entreguei uma coisa hoje e amanhã eu te entrego outra. Ele não vai fazer isso. Então você vai precisar... Então você vai precisar ou desenhar, ou tem um planning center que desenhe para você, mas que você participe do processo e discuta com seu cliente. Para finalizar, o que é que você diria para seus colegas técnicos em prótese dentária que estão aí querendo fazer o fato novo acontecer? Qual é a sua mensagem? Rapaz, a primeira coisa é que acreditem. Que quando a gente acredita, a gente busca, a gente faz as coisas acontecerem. Sim, é difícil você disponibilizar esse dinheiro, você conseguir fazer o investimento, mas você tem essa parte de terceirização e o mais importante é o acreditar. Porque você começa hoje terceirizando, amanhã você tem dinheiro para você fazer seu investimento e crescer na área, crescer como um profissional da prótese, como um profissional que está fazendo o melhor, buscando o melhor para entregar aos seus clientes. E, cara, no momento que vocês entrarem no digital, vocês não vão querer botar mais para o analógico.
Eu estou sabendo até que você já está dando consultoria para os Estados Unidos, para alguns colegas nos Estados Unidos. Imagine, isso me enche o coração de alegria, sabia? Eu sou fã daqueles que entram e começam a estudar, e o centro de tudo é o estudo. Prótese, muita gente pensa que o protético é um artesão. Sim, ele usa as mãos, mas está tudo aqui na cabeça. A mão tem que obedecer o que está na cabeça. Então, quando Exatamente. Você vê um técnico que consegue voar mais alto, consegue migrar para novos caminhos, pode ter certeza que ele se empenhou em buscar fazer com que aquele sonho se tornasse em realidade. Então, Dieguinho, eu fico muito, mas muito feliz, agradecido. Foi muito bom esse papo. Gente, beleza. Diego, diretamente da Bahia para o mundo. Esse é o nosso objetivo no canal. Mostrar o que é que o baiano tem para oferecer para o mundo. Ok? Deus abençoe, um abraço. Muito obrigado. Um abração, hein? Agradeço o convite. Tchau, tchau. Tchau.